Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou mesmo contente com o tópico que te vou trazer, porque este é aquele que eu chamo um tópico base. Só que este tópico base tem uma particularidade, que é o quê? Ele é base, ele é essencial para tu perceberes tudo o resto sobre nutrição, só que, apesar de ser uma coisa base, muita gente ainda não o domina. Muita gente conhece, sabe o que é, já ouviu falar, mas não percebe como é que funciona. E eu garanto-te uma coisa, tu vais perceber isto ao longo do vídeo, que é essencial tu perceberes como é que o balanço energético funciona para conseguires dominar tudo o resto. Provavelmente já ouviste falar de calorias, de déficit calórico, de dieta XYZ, mil e uma coisas que acabam por te dar algumas luzes, te dar alguns insights práticos de tu deves fazer isto, deves fazer aquilo, mas tu nunca percebes como é que as coisas realmente funcionam e porque é que elas funcionam. E para perceberes conteúdos mais avançados, tu tens que dominar isto. Eu sei que tu não queres ser profissional da área, provavelmente, queres apenas melhorar o teu corpo, mas para tu conseguires entender o teu processo, interpretar os teus resultados, confiar no teu processo, ter motivação para dar continuidade, tu tens que perceber estas bases, tens que estar por dentro do que é o teu processo. E realmente não perceber isto e querer logo fazer coisas mais avançadas seria a mesma coisa que, por exemplo, tu quereres saber ler em inglês quando ainda nem aprendeste as palavras básicas em português. Quer dizer, não faz sentido. É o tão conhecido dar um passo maior que a perna. Não é? Que sabemos que, no final das contas, não vai dar certo. Tu podes estar ali a tentar ler umas sílabas em inglês, assim, aleatoriamente. Pode sair qualquer coisa, mas nunca vai sair um bom trabalho. E aqui é a mesma coisa. Tu podes perder peso. Tu podes ganhar músculo. Podes. Vais otimizar se não perceberes estes conceitos base. Provavelmente não. Portanto, vamos a isso. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é o balanço energético, em primeiro lugar. Depois vamos falar sobre os dois lados da balança e porque é que isto realmente funciona como uma balança. Em terceiro lugar, porque é que as dietas funcionam. Pois é, este vai ser um bocadinho controverso. E, por último, vou-te dar a minha opinião sobre tudo isto, que eu acho que vem também acrescentar algo de positivo. Começando aqui pela teoria. O que é este balanço energético? Ele representa, basicamente, a diferença entre a energia que tu consomes e aquela que tu gastas durante o dia, ok? Portanto, isto é sempre sob forma de calorias. Nós ingerimos e gastamos energia sob forma de calorias. Por isso é que também falamos, olha, o pão tem X calorias. Ou neste treino eu gastei Y calorias. Portanto, é sempre uma questão de quantas calorias tu consomes versus quantas é que tu gastas e qual é que foi este balanço de energia. Aqui é importante que percebas isto, que é o teu corpo, ele funciona como um sistema dinâmico onde tu estás constantemente a gastar energia e durante o dia, várias vezes, vais também consumindo essa energia. Esta energia pode ser gasta e consumida através de diferentes formas e vamos começar por aí, por falar mesmo sobre isso. Que é, em primeiro lugar, porque é que o nosso corpo está sempre a gastar energia, calorias, e como é que ele faz isto? Em primeiro lugar, taxa metabólica basal. Isto aqui vai ser o maior gasto, vai representar ali cerca, isto é muito individual, mas cerca de 55% a 65% do teu gasto diário é só esta taxa metabólica basal, que é o quê? A energia que o teu corpo gasta para te manter vivo, para manter o teu coração a bater, manter a tua temperatura corporal, reparar tecidos, tudo aquilo que acontece dentro do nosso organismo. Respirar, ok? Portanto, aquelas coisas que nós não vemos. Isto é a nossa taxa metabólica basal. Depois, tu também estás sempre a gastar energia por causa da tua atividade física não planeada, também conhecida como NEAT. E aqui entra tudo que tu faças, exceto treinos planeados. Portanto, tudo o que seja mais do que estar aqui parado, já é NEAT. Portanto, isto que eu estou a fazer com as mãos, este movimento com o corpo, já é NEAT. A caminhada que tu vais dar com o teu cão, já é NEAT. A limpeza da casa que tu fazes, espero eu, já é NEAT. Ok? Então, toda esta atividade vai ter um impacto naquilo que tu gastas e, por norma, este impacto é muito maior do que nós pensamos. Porquê? Porque nós, por exemplo, comparando com o treino, que vai ser o nosso ponto 3, nós estamos muito mais tempo sem treinar do que a treinar. Vamos dizer que tu treinas 5 vezes por semana, 1 hora. São 5 horas. Portanto, a tua semana tem 160 e não sei quantas horas. Vê bem a percentagem de treino que tu tens. É muito baixa. Tudo o resto é NEAT. Ok? Portanto, isto vai ser muito importante na parte do teu gasto calórico e vai ser muito dependente da tua profissão. Que, por norma, se tiveres uma profissão standard, vão ser 40 horas por semana, 8 horas por dia durante a semana naquela profissão. Então, se a tua profissão é muito mexida, muito ativa, vais ter um gasto calórico muito maior.
Depois temos então o exercício físico, e isto refere-se aos nossos treinos planeados. Aqui, claro que o potencial gasto calórico por unidade de tempo, ou seja, quantas calorias tu gastas por minuto, é maior do que em qualquer outra altura do dia. No entanto, lá está, o treino representa uma parte muito pequena da tua semana, portanto não tem um impacto tão grande assim. E por último, quase desprezível, temos o efeito térmico dos alimentos. Isto é o quê? Nós comemos e depois, até, desde entrar até sair, acontece muita coisa, não é? Desde a digestão, a absorção, a utilização dos nutrientes, tudo isto gasta energia também. E, portanto, isto também é uma forma de o nosso corpo estar sempre a gastar energia. E eu trago aqui isto mesmo para tu perceberes que isto não é só sobre os treinos que tu fazes, não é só sobre o teu metabolismo, é sobre tudo o que acontece nas 24 horas. Tudo o que acontece dentro destes 4 pontos vai impactar o lado do gasto calórico, ok? Ingestão, muito mais simples. Como é que tu podes ingerir calorias? Através de alimentos, através de algumas bebidas, através de alguns suplementos. E é isso. Portanto, suplementos de proteína em pó, hidratos de carbono em pó, gainers, todos eles têm bastantes calorias. E depois, alguns que nós não nos lembramos, como por exemplo, ácidos gordos essenciais, ômega 3, também tem calorias. Tudo o que seja aminoácidos também tem calorias. Mas isso já é um bocadinho mais desprezível. Mas só para teres aqui uma ideia então de o que é que vai pesar do outro lado da balança, do lado do consumo de calorias, ok? Então, neste momento, tu consegues perceber como é que podes ingerir e gastar calorias. Eu acredito que fica muito mais fácil quando eu te digo que o balanço energético é representado por esta diferença. Portanto, a diferença entre o que tu comes e aquilo que tu gastas durante X tempo. Normalmente nós falamos durante um dia, durante uma semana, mas basicamente isto é algo que está sempre a ocorrer. E depois, na prática, no que é que isto vai resultar? Porque é que eu te estou aqui a explicar os lados da balança e tudo o resto? Então, como podes ver aqui na imagem que estou a passar, nós temos 3 cenários de balanço energético. Ok? Em primeiro lugar, se tu consumires menos calorias do que aquelas que gastas, portanto, vamos dizer que tu consomes 1800 e gastas 2000, tu vais estar em déficit calórico, ok? Vai haver o quê? Perda de peso, porque o que acontece é que o teu corpo precisa de X energia, neste caso estamos a falar das 2000, para realizar as suas funções vitais, para realizar as tarefas do cotidiano e para treinar, ok? E para ter ali a parte da digestão e afins, mas pronto, já estou a assumir isso como tarefas vitais. E se tu não ingerir essa energia toda, portanto, para colmatar aquelas 2000 que ele precisa, esse déficit, neste caso, estas 200 calorias que ficariam em déficit, têm que ser colmatadas de alguma forma. O que é que vai acontecer aqui? Degradação de tecidos. Reservas de glicogênio muscular, gordura, algum músculo, ok? Porquê? Porque o teu corpo quer garantir que não existe falha de energia para nenhuma destes gastadores, vá, por assim dizer, ao longo do dia. Depois, caso tu consumas tantas calorias quanto gastas, portanto, o teu corpo precisa de 2000, tu consomes 2000, o teu peso, em média, vai se manter, porque estás a fornecer ao teu corpo exatamente aquilo que ele precisa. Na verdade, esta exatidão não existe, portanto, quando falamos de manutenção calórica, falamos aqui de uma média, por norma, ao longo da semana, daquilo que é consumido, daquilo que é gasto, sem grandes oscilações. Claro que pode haver, nos dias, um ligeiro excedente, noutros dias, um ligeiro déficit, mas depois, ao final da semana, o peso não tem uma oscilação significativa e, portanto, nós consideramos que é realmente ali uma manutenção. Por último, caso tu consumas mais calorias do que aquelas que gastas, tu estás num excedente calórico e aqui vai haver ganho de peso. Portanto, o teu corpo precisa de 2000 calorias, tu dás-lhe 2500. O que é que acontece? Temos 500 calorias a mais, certo? Então, o que é que o teu corpo vê? Ok, eu já fiz tudo, eu já realizei as minhas funções vitais, pá, para aquilo que ele se mexe, também já está tudo feito, e depois, a nível de treinos, também já está tudo colmatado. Eu gastei 2000 calorias no total, ainda tenho aqui 500. O que é que eu vou fazer? Eu vou armazenar, eu vou formar novos tecidos, ok? Porque há energia em excesso. Se houver estímulo de treino, parte desta energia vai ser usada como combustível para ganhar massa muscular. Caso não exista, vai haver maioritariamente um acúmulo de gordura, não é? Não existem aqui milagres. Então consegues perceber que temos aqui 3 cenários. Claro que isto não é 1, 2 ou 3, isto é assim um espectro grande, ok? Em que temos aqui 1, 2 e 3, mas por exemplo, teres um excedente de 1000 calorias vai fazer com que tu ganhes peso mais rápido que um excedente de 500. Vai fazer com que ganhes peso mais rápido que um excedente de 100.
Mesma coisa para a perda de gordura, ok? Então isto não é 1, 2 ou 3, acaba por ser um espectro que realmente tem muitos pontos e que tu podes trabalhar ao longo dele, dependendo do teu objetivo, de quanto peso queres perder ou ganhar por semana, de quão agressivo queres que seja o teu processo. Bom, dezenas de fatores que não são chamados aqui para este vídeo, porque realmente aqui o meu propósito é explicar-te como é que funciona este balanço energético. Agora, tu já percebeste o que é que acontece se comeres a mais, se comeres a menos e porquê. Mas temos que falar sobre que isto realmente funciona como uma balança, ok? Portanto, isto é uma equação que tem dois lados e tu podes potenciar os teus resultados alterando os dois lados. E isto é uma chamada de atenção muito importante, porque muitas vezes o lado do gasto de calorias é esquecido, ok? Então, se tu alterares as calorias que ingeres, tu vais impactar aquele balanço energético, não é? E vais mudar o teu resultado. Mas se tu alterares as calorias que gastas, isso também vai acontecer. Então, nós vamos dar aqui um exemplo prático. Vamos dizer que nós temos aqui deste lado aquilo que gastamos, não é? E temos aqui aquilo que comemos, ok? Então, vamos dizer que o teu corpo, para manter o peso, precisa de ingerir 2000 calorias e dar 8000 passos. Ok, acho que é justo. E temos aqui, portanto, se tu todos os dias comeres 2000 calorias e deres 8000 passos, portanto, com a tua rotina pelo meio, com o trabalho, etc., o teu peso mantém-se. Um bocadinho mais 100 gramas, menos 100 gramas, mas mantém-se. Não é? Então o que é que tu podes fazer aqui? Tu agora queres perder peso. O que é que tu podes fazer? Podes passar de 2000 calorias para 1500. E o que é que estás a criar? Déficit calórico. Portanto, vais começar a perder peso porque existem aqui 500 calorias. Só que tu tens que manter os 8000 passos. Ok? Ou tu podes manter as tuas calorias e aumentar. Agora vais começar a dar caminhadas assim, está a bom tempo. Portanto, de 8 vais passar para 15.000 passos. Repara, criaste à mesma este déficit calórico, não é? Portanto, o que tu comes está abaixo do que tu gastas. Excelente, vais ter resultado. Então, claro que podes usar depois também um intermédio, não é? Portanto, comer 1800, ser aqui uma diminuição menos agressiva e passar para 10.000 passos. E voltas a ter aqui um déficit calórico. Agora, o que é muito importante? Nós percebermos que este lado está sempre a trabalhar. O que acontece muitas vezes? Tu, 2000 calorias, 8000 passos e tu começas a comer 1700 e continuas a manter aqui os 8000. Tudo bem. Só que começas a ficar mais cansado, a ter um bocadinho de fome, não sei o quê, e tu, não ligas muito à atividade. É tipo, portanto, disseram-te para ter abdominais é dieta, é na cozinha, portanto, o exercício é secundário. Só que de repente tu, em vez de 8000, começas a dar 6000. E depois vem não sei o quê, e depois estás mais ocupado, tens mais trabalho, em vez de 6000, tu começas a dar 4000. E de repente tu deixas de perder peso. Ok? Só que tu questionas, então, mas eu estou a comer exatamente a mesma coisa. Eu tive um resultado incrível a comer 1700. E agora 1700 não me dão resultado? Claro que não. Porquê? Porque tu estás a negligenciar o que gastas. E se isto for negligenciado, o teu resultado pode deixar de existir. Ok? E é muito importante nós percebermos que isto é sempre uma balança. Para a parte boa, para a manipulação e para a parte menos boa, para a estagnação e quando deixamos de ter resultados. Temos que realmente olhar para os dois lados da balança. Ok? Posto isto e percebido isto, acho que começas a entender porque é que as dietas podem funcionar, não é? E já passámos aqui isto a pente fino, portanto, eu sinto que agora é a tarefa mais difícil, que é o provar-te que realmente o que eu estou a trazer aqui não é um blá blá blá, eu não estou aqui a dizer-te coisas de cor. Isto faz realmente sentido e eu quero que tu percebas. Eu podia-te mostrar aqui estudos, meta-análises, etc. Mas eu quero que tu percebas na prática e que na tua cabeça dê um clique de que realmente faz sentido. Portanto, pegando aqui no nosso exemplo do emagrecimento, se tu pensares bem, todas as dietas que se auto-intitulam como milagrosas, elas apoiam-se numa estratégia para reduzir a tua ingestão de calorias. Quer seja através da proibição de um alimento ou de um grupo alimentar, por exemplo, as dietas low carb, que te restringem hidratos de carbono, a dieta do paleolítico, que te restringe alimentos processados, ou então elas reduzem a tua janela de alimentação, como por exemplo o jejum intermitente, que diz que só podes comer em 8 horas do dia. Então, o que é que vai acontecer? É que na maioria dos casos tu acabas por estar a comer menos calorias do que antes, de forma inconsciente e não planeada, ok? Portanto, o que acontece aqui é, eles não te dizem que tu tens que comer menos calorias, eles dizem apenas que tu tens que restringir aquilo. Seja um timing de alimentação, seja um grupo de alimentos. Ok? E isto aumenta a probabilidade de tu comeres menos. Por norma, toda a gente sabe que, comecei a fazer dieta, até vou dar uma caminhada, então de repente começas também a aumentar aquilo que gastas. E a dieta funciona.
É porque ela é mágica? Não. É porque ela te está a induzir a cumprir estes princípios essenciais do déficit calórico, ok? E isto explica também porque é que existem pessoas que não têm sucesso nas dietas. Porque o que eu estou a dizer é muito provável de acontecer. Não é? Portanto, se eu te digo assim, olha, tu não podes comer hidratos de carbono, não podes comer processados, a probabilidade de tu começares a comer menos calorias se antes comias bolos e torradas e não sei o quê, é uma probabilidade grande. Mas isto não é obrigatório, porque a dieta só te dá regras gerais, como não podes comer alimento processado. Ela não te fala de coisas específicas, como tu tens que consumir X calorias e dar Y passos para estar em déficit calórico. Portanto, isto torna o processo muito falível e relativo. E aqui, duas pessoas que seguem a mesma regra podem ter resultados completamente diferentes, não é? Porque vamos falar da dieta do paleolítico. Se eu realmente retirar todos os processados, mas começar a comer muita banha de porco, muito tocinho, muitas carnes gordas, peixes gordos, frutos secos, que não são processados, eu vou ganhar peso. Porquê? São alimentos altamente calóricos. Só que normalmente isto não é o que acontece. O pessoal entra no mood da dieta, vai comer um legumezinho, vai comer uma fruta, vai comer uma carne magra. Ok? Então realmente isto induz a que haja este déficit calórico, mas não é uma garantia. Ok? Então, neste ponto, tu consegues perceber que a perda e o ganho de peso, eles não são definidos por tu estares a eliminar um alimento em específico. Eles não são definidos pela qualidade dos alimentos que tu comes. E isto responde aqui a mais uma pergunta. Portanto, o balanço energético responde aqui a mais uma pergunta, que é o facto de haver pessoas que dizem que comem muito saudável, mas nunca têm resultados. Isto pode ser mesmo uma situação real, porque comer de forma nutritiva e comer apenas coisas nutritivas e saudáveis pode ser muito diferente de comer de acordo com os teus objetivos. Portanto, é tal coisa. Tu podes até comer só o salmão, o fruto seco, as frutinhas. É tudo incrível, é tudo muito nutritivo. Mas, se as tuas calorias, lá está, voltando à balança, se tu gastas isto e as tuas calorias sobem, mesmo que seja apenas através de alimentos super nutritivos, tu vais engordar, tu vais ganhar peso. Okay? E isto é muito importante a perceber. O balanço energético é realmente a resposta. Okay? Posto isto, e chegando o vídeo aqui ao final, chegou a hora de eu dar a minha opinião. E eu vou ser muito honesto nisto. Eu vou dizer o que é que eu acho disto tudo, mesmo que isto seja controverso. Que é, o que eu acho não importa. Não importa para absolutamente nada. E é isto que eu quero que percebas, que é, seja eu, seja um médico, seja o senhor da capa da revista, seja o dono do teu ginásio, seja a tua nutricionista, seja quem for, seja um vencedor do Prémio Nobel. A opinião não vale de nada. O balanço energético baseia-se numa lei que não é negociável. Portanto, por muita teoria que te apresentem, não acredites em alguém que te vai dizer assim: estas calorias não importam, o nosso corpo não é uma calculadora. Porque, no fundo, as calorias são mais importantes. Não são tudo o que importa. Ok? Há muita coisa importante. E o déficit calórico é muito mais complexo do que se pensa. E eu posso fazer outro vídeo depois, se isto for interessante. Mas conseguir cumprir um déficit calórico de forma sustentável é mais desafiante do que parece. Isto não é só sobre matemática e números. Porque depois entra a sustentabilidade, entra a nutrição, entra a saciedade. Portanto, temos aí tópico para outro vídeo. Mas, se o déficit calórico, se o balanço energético não estiver a ser cumprido, tu vais ter bola resultados. Ok? E isto é um facto. Portanto, nós não estamos perante uma teoria, não estamos perante a preferência, não estamos perante aquilo que resultou com os meus alunos, aquilo que eu gosto mais de fazer. Não, isto não é uma opinião. Por muito que alguém não concorde com o balanço energético, isso pouco importa, porque este vai continuar a ser aplicável em qualquer momento, em qualquer cenário, em qualquer pessoa. Se há falta de energia no teu corpo, ele vai obter essa energia em algum lado. Ele vai degradar tecidos para colmatar essa falta de energia. Se tu dás energia a mais do que aquilo que ele precisa, ele vai agarrar e ele vai acumular essa energia sob forma de músculo, sob forma de gordura, sob forma de reservas, etc. E isto é ponto assente. Ok? Para concluir, esta também é a prova, e aqui remetendo um bocadinho a um vídeo que eu já tenho aqui no canal, se quiseres ver, sobre dieta flexível, é também a prova de que realmente não existem alimentos mágicos, não existem alimentos proibidos. Desde que tu te mantenhas neste balanço energético favorável, tu vais sim ter resultados. Tu não vais deixar de emagrecer por comer o chocolate, por comer o pão, por comer o alimento menos nutritivo, e tu não vais acumular mais gordura na fase de ganho de massa muscular só porque comeste um processado, só porque comeste algo que não é tão nutritivo. Claro que aqui diferentes alimentos vão ter diferentes impactos na tua nutrição, na tua saciedade e afins. Isto é importante, mas
é tópico para outro vídeo, ok? Tenho lá também o vídeo da dieta flexível, eu acho que é super interessante, só clicar lá no canal e procurar, penso que foi há cerca de 3, 4 vídeos atrás, ok? Agora, deste vídeo, eu quero que saias a entender o que é o balanço energético, o que ele é, como é que ele funciona e que ele é o rei. Portanto, ao balanço energético, nada nem ninguém se pode opor. Se tu o cumprires de forma consistente, vais ter resultados épicos e o resto são pormenores, ok? E assim chegamos então aqui ao final de mais um vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor e, acima de tudo, lá está, que consigas agora dominar este tópico e que não te deixes mais enganar pelas dezenas, centenas, milhares de falácias da nutrição que são cada vez mais espalhadas por profissionais. Se quiseres aprender mais sobre este tópico de forma específica e muito mais também sobre treino e nutrição, espreita o curso que eu deixei aqui na descrição. Tens dezenas de aulas completas sobre cada tema e acredito que é acessível a todos. Portanto, é realmente um contributo de conhecimento que, se tu gostas deste tipo de vídeos, vais adorar e vai ajudar-te demais a atingir os teus objetivos. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de o fazer, ajuda demais e já sabes que a Prozis é aqui o único apoiante do canal e que me permite trazer cada vez mais conteúdo. Por isso, se fizeres compras, utiliza o cupom ZEMOTA e já estás a ajudar demais. Muito obrigado por teres assistido aqui ao vídeo e vemo-nos no próximo.